Olá, mais um podcast da SBZ. Maíra aqui comigo de novo. Olá. Como estamos? Estamos bem. Você tá melhor, que você voltou de férias agora, né? Nada como férias e Bahia, né? Adoro! Então vamos lá, hoje temos dois temas bem interessantes. Um, eu ia falar que era coisa de final de Copa do Mundo, mas está mais pro tema Olimpíadas, né? Que é a discussão da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS da COFINS. E o outro é da C49, que até hoje continua com alguns desdobramentos. Mas dado que vamos ter o julgamento, vamos falar de exclusão do ISS? Vamos. Se puder dar um panorama para todo mundo, tudo isso porque nós vamos ter o julgamento esse mês, então é o momento de fazer essa reflexão do que fazer com essa bendita tese, né? Pois Mas é. vai lá. Essa é uma das teses que a gente brinca, as teses filhote, né? Que vieram lá da discussão também, quando a gente falava do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS. Lembrando de todo mundo que lá em 2017 a gente teve esse julgamento, que foi um tema super relevante, com um impacto financeiro muito alto, né, para a Fazenda. E foi quando o STF decidiu que o ICMS não deveria compor a base de cálculo do PIS da COFINS por não realmente ser receita do contribuinte, né? Ser um valor que de fato vai aí para o fisco depois e por isso não poderia ser base de cálculo para a cobrança. Diga. Desculpa. Se eu tivesse apostado, eu teria perdido, porque lá atrás, é que hoje é fácil falar não, porque a exclusão do ICMS, mas a minha aposta teria sido que os contribuintes iam perder e eu teria errado. Mas é que essa tese ficou muito tempo no judiciário, né? E a gente teve posicionamentos para todos os lados, assim, a gente tinha posicionamentos... Eu ainda era estagiário quando essas Nossa, Danilo, não entrega, assim, mas enfim, gente, o que a gente tem é um cenário que foi muito favorável aos contribuintes, né? Trouxe muito dinheiro, realmente, para quem tinha distribuído a tese antes, para quem, principalmente naquele momento, tinha protocolado a ação antes do julgamento, né? Porque a partir daquela data a gente começou a ver também o movimento do STF trazendo o que a gente chama de modulação de efeitos da decisão, que é quando você ressalva dentro os efeitos daquela decisão. Então eu digo quem que vai poder utilizar. Então dei lá a decisão do ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS e disse que os contribuintes que tinham distribuído a ação antes de determinada data seriam os contribuintes que iriam poder recuperar. E aí, óbvio, todo mundo ficou, putz, ISS PIS COFINS, né? O que vai acontecer? Eu não consigo, eu vou cortar lá, vou eu fazer meu... Não, mas é pra fazer isso aqui não, porque mesmo. a modulação dos efeitos é interessante, como nem todo mundo sabe? Entende, porque um dia minha filha me ouviu comentando algo sobre isso, ela falou, o que é isso? É muito simples. Quando eu viro para você e para o seu irmão e manda alguém fazer A e o outro B, e um pergunta, mas por que ele pode ou não? Eu falo, porque vocês não são a mesma pessoa. E basicamente é isso. Vocês estavam com saudade das piadas do Danilo, é isso. Ótimas. Mas o ponto é situações diferentes. Nesse caso é mais uma questão, nem sempre, mas muitas vezes temporal do que qualquer outra questão, né? Pode ter outros critérios, mas a gente vê sempre com que padrão exatamente por temporal. isso que a gente está chamando a atenção de todo mundo, a gente já fala sobre isso, porque a questão temporal ela é super importante, né? O padrão de posicionamento dos tribunais tem sido bem importante. E eu não sei se alguma coisa diferente pode acontecer, porque assim, a gente tem visto de tudo sobre essa questão de modulação, principalmente agora depois que o STJ também julgou aquele tema dos 20 salários, que a gente falou sobre isso aqui, e trouxe uma modulação totalmente diferente de tudo que a gente já viu. Então assim... Há quase nada polêmica a modulação dos 20 que ainda não está resolvido. Mas, voltando ao que interessa, a gente vai ter o julgamento no dia 28, que é ISS na base de cálculo do PIS da COFINS. Esse é um tema, gente, que começou a ser julgado lá em 2020, quando o Celso de Mello ainda era relator, ainda não tinha, né, se aposentado do STF. O julgamento ele começou no plenário virtual, né, que é aquele julgamento que começa dentro do sistema eletrônico e dura, né, determinados dias e os ministros podem depositar os seus votos. É um tema muito relevante para ser julgado no plenário virtual, né, o que já dificulta o debate técnico sobre algo que tem realmente não só uma relevância econômica muito grande, como uma discussão técnica relevante para fins de posicionamento do tribunal. Sim. Enfim, e aí o que aconteceu? O Celso de Mello deu um excelente voto, muito técnico, né? A gente ficou feliz quando viu esse voto. Então tá resolvido, vamos ver o que é que vem. Veio Carmen Lúcia acompanhando o voto dele, veio a Rosa Weber, que já é uma ministra aposentada também, e veio Lewandowski acompanhando o voto dele. E para nossa surpresa, o que aconteceu? Talvez não é tanta surpresa, O Toffoli pediu vista para divergir. Ele já tinha um posicionamento desfavorável aos contribuintes quando ele julgou o ICMS na base de cálculo, quando ele deu o voto dele, né, no ICMS na base de cálculo do PIS da COFINS.
Então a gente já tinha um direcionamento com o posicionamento que ele iria adotar nessa tese. Ele pediu vista, né? Então o processo saiu da pauta virtual, retomou depois de um tempo lá em 2021, com um voto divergente dele, e aí a gente teve novos ministros se manifestando, acompanhando o Toffoli. Mas a gente teve Alexandre de Moraes, Edson Fachin e o Barroso votando naquela época com o Toffoli. E aí o que aconteceu? O Fux pediu destaque. Aí você fala, mas o que é destaque, né? Porque cada coisa, cada hora. Quando a gente tem um julgamento no plenário virtual, a gente tem o ministro tem a possibilidade de pedir destaque, que é o quê? Você retira aquele julgamento do plenário e leva para o plenário presencial. E a regra, né, do destaque prevê lá que os ministros vão poder votar novamente. É como se o placar recomeçasse. Tá 0-0 de novo. Você falou, olha, não valeu. Não valeu. Começa de novo, é isso. Tem a oportunidade de voltar atrás. Mas assim, o engraçado é que dentro de todo esse sistema novo que surgiu com a pandemia, né, do plenário virtual, o pedido de destaque, as dúvidas dos contribuintes, dos ministros, de todo mundo que lidam aí com as sessões no STF era o que acontece com os votos dos ministros aposentados, né? Votei, o que acontece? STF decidiu que quem votou, se aposentou, ainda que seja levado para um plenário virtual por meio do pedido de destaque, o voto se mantém. Então, Celso de Mello votou, está mantido o voto dele, que é o relator. Lewandowski, que também se aposentou, está mantido o voto dele. A Rosa Weber também mantido o voto dela. E aí, o que a gente tem agora de cenário que é importante falar? A gente tem um empate, né? Um empate técnico ainda. Então, estava no 4-4. É isso. Então, o Fux tem um voto favorável à tese, a não ser que ele, né, apresente um posicionamento totalmente diferente do que a gente espera. É até importante a gente mencionar que existe aí uma diferença também no voto do Toffoli, quando ele diverge do posicionamento, que ele trata da sistemática, né, de recolhimento e apuração do próprio ISS. E aí ele faz uma diferenciação, dizendo que o ISS não é um tributo sujeito à não cumulatividade, como é o ICMS. Ele entra em algumas questões técnicas para justificar esse posicionamento divergente, por mais que ele já tivesse adotado, né, o posicionamento lá, quando ele julgou o caso do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O que é importante, né, porque de qualquer forma você tem um direcionamento técnico e não somente às vezes por uma motivação financeira que não faz sentido para o tipo de análise que a gente demanda agora. Então o que a gente tem? Estamos com o 4-4, a gente tem novos ministros, né, que entraram na corte. E a gente tem também o Gilmar Mendes, que ainda não votou. O Gilmar Mendes a gente também já conhece o posicionamento. Então, o Gilmar Mendes, ele tem posicionamento desfavorável a essa tese. E é muito provável que ele mantenha esse posicionamento. E aí a gente está, basicamente, na mão agora do André Mendonça, que é o ministro que a gente não sabe exatamente para que lado ele vai. Né? Então, vamos ligar para ele agora, que terminando a gravação, nós vamos descobrir isso. Calma aí, muitos nomes, muita gente, mas então nós temos 4-4. Crava aí qual vai ser o desfecho. Quero saber para onde vai. O desfecho que eu quero é o André Mendonça votando com os contribuintes. Caso o André Mendonça não vote com os contribuintes... Nossa, eu vou ser muito advogada, eu não vou te dar a resposta que você quer. É isso, mas assim, se o André Mendonça não votar com os contribuintes, eu acredito muito que pelo contexto das discussões na parte de modulação de efeitos, pode ser que a gente tenha os contribuintes que já tinham discutido essa ação, entrado com a ação antes, que já tinham, às vezes, até uma decisão favorável. Pode ser que sejam os contribuintes que venham a ser ressalvados, caso venha uma decisão desfavorável, tá? Do mesmo jeito que se a gente tiver uma decisão favorável, a gente também pode ter a modulação de efeitos aplicada para limitar o impacto, né, que essa tese traz para o orçamento. Eu não sei se eu cheguei a comentar, não lembro agora, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, a previsão do impacto, gente, para o ano que vem, ela é de 35,4 bilhões, caso a União perca, né, nesse caso. Então, assim, é bastante, tem uma pressão política gigante. O que dá para levar de todos esse, né, vai para lá, vai para cá, voto de ministro. Não dá pra gente tentar adivinhar o que vai acontecer. A única coisa que é, talvez, aí uma possível recomendação nossa não dá para deixar de discutir se você ainda não tem essa tese. A maioria dos contribuintes já entraram com essa ação. São poucas empresas. Poucas empresas ainda não tem, mas assim, quem está prestando serviço, né, tem aí já um
faturamento relevante, né? Pode ter um benefício econômico que vale a pena, né? Tentar entrar com a ação, porque você recupera os 5 anos, né? Se você tem uma discussão positiva, você consegue recuperar os 5 anos, né? Contando agora, entrei agora, olha os 5 anos para trás e ele ainda tem efeito para o futuro. Assim, não dá para deixar passar, né? Dia 28 tá aí, não teve ainda nenhuma mudança em relação ao calendário de julgamento. E a nossa ansiedade é descobrir o que vai acontecer. É tipo a final da Rebeca, pulando lá, ganhando o ouro dela, é a gente, se a gente conseguisse. Exato. Esse é o ponto pra mim, assim, quando a gente fala da modulação dos efeitos, é o timing de não, assim, não dá pra perder isso, porque a gente viu que virou a regra a questão da modulação. Então, assim, para quem ainda não ajuizou, é aquilo que a gente já brincou algumas vezes aqui. O custo de você mover uma ação hoje, dessas de tese, a verdade é que é muito baixo, considerando o potencial que você tem de ganho, né? Então é uma coisa que não dá. É o bilhete premiado, né? Que a gente brinca. E vamos ver se a Maíra vai acertar esse desfecho dela aí, a hora que a gente voltar, dia 28. Espero que sim. No da semana seguinte eu vou ver se acertou. Deixar os contribuintes felizes, né? É isso. É isso. O que mais? Um parênteses, né? É porque, veja, essa questão da tese, que também não é o nosso ponto aqui, até a utilização do crédito também foi objeto de mudança, mas isso a gente fala depois. Para quem tem valores expressivos, até isso também o governo está tentando mudar, dado o impacto que vai ser. Então, vamos ver se vai ser uma decisão técnica ou política. E vamos lá. Um segundo tema, já que a gente está falando de discussão, eu brinco que é o tema que ele não era um problema e virou um problema, que era a DC49, que a essa altura do campeonato todo mundo já acompanhou, já sabe que nós estamos falando de não incidência de CMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo ente jurídico, que o que ficou decidido pelo STF foi basicamente, olha, isso daqui é a mesma pessoa jurídica, não deveria ter ICMS quando eu transfiro de A para B, tranquilo. Houve uma regulamentação, eu tenho uma lei que já está endereçando isso, né, que basicamente diz que você transfere ou tributa, ou seja, por isso que eu gosto da volta, porque eu posso transferir o crédito para o destino, segrego até a alíquota dessa operação, da operação interestadual, e mantenho o restante na origem, ou já mando tributado. O ponto é que a gente fez toda uma volta para voltar para o mesmo lugar, em teoria, que foi, antes eu tributava, veio a discussão, o STF falou para não tributar, agora tem uma norma falando para tributar. Mas o que eu queria chamar a atenção, feito esse resumo, nós estávamos discutindo com alguns clientes, essa questão de, olha, eu quero manter o crédito na origem, não quero mandar para o destino. E já tem precedentes favoráveis e desfavoráveis, especialmente porque o STF não enfrentou isso de forma tão direta, mas você tem ali no acórdão algo no sentido de que deveria ser uma faculdade do contribuinte transferir ou não. Por que tem muita gente que já começou a discutir isso, né? Fazer uma reflexão? Porque para algumas empresas pode ser interessante manter na origem. Por quê? Eu transfiro uma mercadoria para um estado, mas naquele estado eu tenho saldo credor de ICMS. Então eu não quero jogar mais ICMS para lá. Então eu vou discutir para tentar manter no estado de origem. Essa é uma, digamos assim, uma estratégia de fluxo financeiro para a qual as pessoas estão discutindo. Uma segunda questão é que eu posso ter benefícios fiscais que me exigem o estorno. Ou eu posso ter um benefício fiscal que ele é sobre o saldo devedor. Então você imagina que eu tenho um estabelecimento A, fabricante, e ele vai mandar uma mercadoria para o meu estabelecimento B. E lá no estado B, o meu benefício fiscal diz que eu posso tomar, sem base científica aqui, 85% de crédito presumido do meu saldo devedor. Se eu mando esse ICMS para lá, o meu crédito é menor, porque eu tenho esse ICMS e, obviamente, eu tenho um saldo devedor menor, né? Débito menos crédito. Se eu posso manter na origem o meu crédito presumido de 85% do meu saldo devedor, se eu não tenho crédito sendo enviado, eu maximizo o meu crédito presumido. Então, existem alguns cenários que eu queria chamar a atenção que faz sentido uma reflexão, porque isso pode impactar diretamente na minha competitividade, dado o quanto eu consigo salvar de crédito. E para encerrar aqui, tem benefício que ele me manda estornar o meu crédito. Então eu recebo a mercadoria em transferência e jogo aquele crédito fora, vai impactar meu custo. Então se eu consigo manter na origem, né,
eu consigo maximizar o benefício fiscal no destino, dado que eu me estornei, e vou utilizar esse crédito na origem com algumas outras questões. Então, talvez você dê mais saída para outros... Exato. Né? Então, é só um insight de um desdobramento, porque é uma questão que, em teoria, está mapeada, mas que vale essa reflexão. Tirar uma dúvida com você, então. Vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. A gente sabe que saiu bastante regulamentação também, né? Depois que teve o julgamento, veio lei, né? Veio o convênio, né? Vieram outras coisas ali para tentar regulamentar, mas até agora a gente não tem suficientemente claro que realmente é facultativo. Pós-lei, não. Pós-lei está claro. Tá claro. O ponto que todo mundo está questionando é, veja, mas o STF disse que isso deveria ser uma faculdade minha. Ah, tá. Mas então é a interpretação do que a gente dá para o julgamento do STF face ao que a... Mais ou menos, porque o ponto é, a norma é muito objetiva no sentido de que eu não deveria manter a totalidade na origem. Eu deveria transferir parte até o limite da minha lei interestadual. O ponto é, se isso deveria ser uma faculdade, eu quero discutir... Eu quero manter tudo aqui. Eu quero manter. Tá. Claro que já teve gente que nos perguntou, e se eu simplesmente vou manter o meu crédito aqui? Se eu mantiver meu crédito aqui na origem? E aí a nossa preocupação é que a lei é muito clara com relação a isso. Então, ao fazer isso, você está contrariando uma norma específica, então você vai ter problema com auditoria, provisão e tudo mais. Então, para quem fizer sentido, talvez faça reflexão, uma discussão, que ela ainda é muito incipiente. Se você olhar São Paulo, você tem você tem no TJ decisões favoráveis e desfavoráveis, mas o ponto, o dever de casa faz sentido eu manter o meu crédito na origem ou não faz? Essa é a reflexão que todo mundo deveria fazer antes de sair ajuizando, discutindo. Porque isso olhar o caso concreto, né? O fluxo, efetivamente, da operação. Interessante. Por hoje é isso, gente. Eram esses dois temas que nós queríamos trazer. Obrigado aí para quem nos assistiu e até o próximo podcast. Obrigada, tchau, tchau. pessoal. Tchau, tchau.